Hoje Antônio tem 70 anos. Vive sozinho no sítio onde nasceu. Quando jovem era brigado com o irmão Sebastião. Mas Sebastião, revoltado, um dia disse: "Eu vou embora no mundo, mas quando eu morrer eu venho te avisar." Quando deu meia-noite, deu 12 badaladas no relógio quebrado na parede. Antônio estava sozinho na sala. A luz do lampião lançava sombras nas paredes descascadas. O relógio de pêndulo, herdado do pai, estava quebrado há anos. O ponteiro das horas eternamente preso às 3. Mas naquela noite, no silêncio profundo da madrugada, ele ouviu 1, 2, 3, até 12 badaladas. Congelou. O som metálico ecoava pelas paredes como o tempo tivesse despertado. O coração disparou. "Isso não é possível", ele murmurou, levantando-se devagar da cadeira de balanço. A pele arrepiada, os olhos fixos no relógio, que agora silenciava como se nunca tivesse despertado. Então lembrou das últimas palavras de Sebastião, ditas com os olhos cheios de raiva e uma pontada de tristeza. "Vou embora no mundo, mas quando eu morrer eu venho te avisar." Antônio sentiu o peso do silêncio cair sobre ele de novo. O vento soprou pela fresta da janela e com ele veio o cheiro de terra molhada e cigarro de palha, o mesmo que Sebastião costumava fumar. Ele não sabia se era medo, saudade ou culpa, talvez tudo isso junto, mas sabia que naquele instante Sebastião havia cumprido sua promessa. Antônio e Sebastião cresceram juntos na roça do avô, entre plantações de milho, café e histórias contadas à beira do fogão de lenha. Eram inseparáveis na infância. Antônio, mais velho, sempre mais calado e responsável. Sebastião, impulsivo, risonho, com um talento natural para se meter em encrencas e sair dela com um sorriso no rosto. Quando o pai morreu, foi Antônio quem assumiu a lida da terra, a contabilidade das vacas, a responsabilidade da casa. Sebastião, já com espírito de andarilho, queria ver o mundo. Brigavam por tudo, pelo rumo da fazenda, pelos cuidados com a mãe doente, por promessas feitas e nunca cumpridas. Mas foi por causa de uma mulher que tudo desabou de vez. O nome dela era Luzia, morena de olhos verdes, filha de um tropeiro. Chegou à vila para cuidar da escola rural. Sebastião foi o primeiro a encantá-la, com serenatas e versos improvisados. Antônio, mais discreto, guardava em silêncio um amor que crescia, dia após dia. Ninguém soube dizer como tudo aconteceu, mas numa manhã, Luzia apareceu de malas prontas, partindo da cidade sem olhar para trás. Dizia que fora embora por causa dos 2 irmãos. Outros diziam que ela estava grávida. Sebastião culpou Antônio e Antônio nunca se defendeu. Naquela noite a briga foi feia. Gritos, socos, móveis quebrados. A mãe, chorando, tentou apartar. Sebastião saiu batendo a porta e, antes de desaparecer pela estrada de terra, virou e disse: "Um dia eu volto, meu irmão, nem que seja depois de morto, mas eu venho te visitar." Nunca mais se viram, por causa de um rabo de saia de uma mulher. Depois que Sebastião foi embora, Antônio ficou com a terra. A mãe doente, uma sombra dentro do peito. Nunca falou de Luzia novamente. Enterrou o amor e a culpa junto com as lembranças. Quando a mãe morreu, foi sozinho ao enterro, recusando qualquer ajuda. Vivia como se estivesse pagando uma dívida que ninguém via plantando, colhendo, vivendo em silêncio.
As pessoas da vila diziam que ele era um bom homem, mas fechado demais. Ninguém sabia o que se passava dentro dele. Antônio nunca se casou, não teve filhos. Dizia que a terra era sua única herança e sua única companhia. Agora ali, parado diante do relógio, que não deveria ter tocado, sentiu o passado se levantar como uma poeira antiga. Foi até a parede, o relógio estava parado, como sempre, mas a madeira ainda vibrava, como se as badaladas tivessem vindo de dentro da casa, ou de dentro dele. Olhou pela janela, a noite estava parada, mas o vento carregava algo estranho, um murmúrio de folhas, uma presença. E então ele viu, na porteira parado, um vulto alto, de chapéu de palha e paletó puído, igual ao que Sebastião usava quando foi embora. Antônio não teve medo, sentiu o coração apertar e a garganta secar. Saiu devagar, com os olhos marejados. Caminhou até a porteira, com quem atravessa anos de mágoa. Mas o vulto não esperou. Desapareceu no escuro, como um sussurro levado pelo vento. No chão, onde o vulto estivera, havia um caderninho velho de anotações, coberto de poeira e terra. Na primeira página, escrito com a letra torta, era de Sebastião. Te devo uma conversa, meu irmão. Me escuta agora. Antônio voltou para dentro de casa, com um caderninho entre as mãos. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde a mãe preparava o café forte e passava tardes rezando por seus 2 filhos. Abriu a primeira página, com os dedos trêmulos. O papel cheirava a mofo e saudade. Se tu está lendo isso, então cumpri a minha promessa. Morri em algum canto do mundo e voltei para te avisar. Antônio respirou fundo. As palavras pareciam ditas em voz alta, com o timbre rouco de Sebastião. Como se ele estivesse ali, encostado na porta, com aquele sorriso debochado. Sei que não fui justo contigo. Joguei a culpa nos teus ombros para aliviar os meus. Tu sempre foi o certinho, o filho que ficou. Eu fugi como sempre. E sobre a Luzia, acho que está na hora de tu saber. Antônio parou. O nome dela ainda doía, mesmo tanto tempo depois. Luzia te amava, Antônio. Eu descobri um dia, por acaso. Peguei uma carta dela para ti, que nunca te entreguei. Eu não suportava a ideia de perder ela para você. Então fiz o que sempre fiz. Estraguei tudo. Inventei uma mentira. Disse a ela que tu tinha uma outra mulher em São Vicente, que ria dela pelas costas. Antônio fechou os olhos, o peito doendo como se fosse uma corda que apertasse seu coração. Ela chorou muito. Disse que não queria mais ver nenhum de nós 2. No dia seguinte ela foi embora, sem avisar ninguém. Só depois que eu soube da criança, mas ela nunca quis dizer se era minha ou tua. Talvez fosse de nenhum, talvez ela só quisesse paz. As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto de Antônio. Tantos anos calado, remoendo sua culpa, que não era de toda sua. Perdão, meu irmão. Eu só voltei porque a morte me ensinou que o silêncio é mais pesado que qualquer cruz. Que as palavras que a gente engole viram pedras do caminho dos vivos. Agora é contigo. Faz as pazes com o mundo. Ou pelo menos contigo mesmo. Na última página, apenas uma frase. Amanhã cedo, vai até o velho pé de ipê. Eu deixei lá o que eu lhe devia. Debaixo do pé do ipê, quando o sol ainda nascia,
quando Antônio colocou o chapéu de palha e saiu, com o caderninho no bolso e o coração batendo forte, como o tambor da infância. O velho ipê amarelo ficava no alto do morro, atrás do curral, onde ele e Sebastião brincavam de lutar espada com galhos caídos. A árvore estava lá, firme com suas folhas douradas, salpicando o chão como ouro velho. O tronco retorcido parecia menor do que Antônio se lembrava, ou talvez ele que tivesse crescido demais por dentro. Aproximou-se devagar, seus olhos varreram o chão. Então viu a caixa de madeira que estava ali, coberta com um pano grosso e amarrado com uma corda de sisal. Ajoelhou-se, desatou os nós. Dentro havia 3 coisas. Primeiro, a carta original de Luzia nunca aberta, com seu nome na frente, escrito com delicadeza, que só ela tinha nas mãos. Segundo, um retrato antigo dos 3, ele, Sebastião e Luzia, sorrindo à beira do rio. No único domingo feliz que ele se lembrava. Terceiro, e por fim um pequeno crucifixo de madeira, o mesmo que a mãe deles usavam no pescoço. Um sinal, talvez, de que ela os queria junto, mesmo depois de tudo. Antônio ficou ali sentado, debaixo do ipê, com o sol subindo no céu e as lágrimas molhando o retrato. Leu a carta de Luzia, escrita com ternura, sem amargura, mas cheia de saudades. Ela dizia que partia por amar os 2, que não queria ser motivo de guerra entre os irmãos, que o filho, se nascesse, teria o nome de Esperança. Se fosse homem, ela escolheria o nome, porque era o que ela mais precisava naquele tempo. Esperança. Mas não havia menção à gravidez depois daquilo. Talvez nunca tenha havido filho. Talvez fosse só o medo dela falando. Ou talvez houvesse alguém no mundo com os olhos de um dos 2. Antônio não saberia nunca. Mas ali, naquela manhã silenciosa, sentia-se leve pela primeira vez em décadas. Não havia mais raiva nem mágoa, apenas o eco do perdão tardio, mas verdadeiro. Levantou-se, limpou as mãos na calça, antes de partir. Cravou o crucifixo no tronco da árvore do ipê, como sinal de que ali, sobre as raízes antigas, a paz enfim tinha florescido. Naquela noite, Antônio voltou mais leve. Acendeu o lampião, tomou o café preto e ficou olhando o fogo da lenha estalar. O caderninho de Sebastião repousava sobre a mesa, agora sem o peso de antes. Pouco antes da meia-noite, um silêncio estranho envolveu a casa. O relógio da parede, aquele que não funcionava mais, voltou a bater. 1, 2, 3 badaladas, 12 ao todo. Como na noite anterior. Mas dessa vez, Antônio não se assustou. Levantou-se, ficou de pé diante dele, como quem espera alguém que chega. O vento soprou pela janela, a chama do lampião oscilou. E então, Sebastião apareceu. Não como um fantasma assustador, mas como um vulto sereno, jovem, com um chapéu na mão e o mesmo sorriso de menino. Seus olhos estavam limpos, como também ele tivesse chorado do outro lado do mundo. Obrigado, irmão, disse com a voz firme, mas cheio de emoção. Agora posso seguir. É como se Sebastião tivesse falado com ele. Antônio não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. O coração, pela primeira vez em paz, batia no compasso certo.
Sebastião virou-se e andou até a porta da frente. Quando a abriu, não havia estrada nem mato. Apenas uma luz dourada, como a cor das folhas do ipê no outono. Cruzou a soleira e desapareceu. Na manhã seguinte, o relógio estava parado outra vez e a casa silenciosa como sempre. Mas algo havia mudado e algo aconteceu. O retrato dos três, que antes ficava na caixa, agora estava sobre a estante, emoldurado, embora Antônio jurasse nunca tê-lo colocado lá. E do lado de fora, sob o ipê, floresciam brotos novos, como se a árvore tivesse rejuvenescido do nada. Daquele dia em diante, quem passava pela estrada jurava que via um homem de chapéu, de pé junto à porteira, olhando para o horizonte. Mas quando alguém se aproxima, eles já não se encontram lá. Antônio nunca confirmou, só dizia com meio sorriso: algumas promessas são mais fortes que a morte. Antônio vive sozinho, naquela casa abandonada, um dia esperando a morte chegar.